Presidente, gravação iniciada. Ok, obrigado. Próximo item da pauta é o processo 241, Matheus. Processo 241, final 2007-40, Hospital e Maternidade Albert Sabin, Limitada, interessado Fazenda Nacional. Aproveito o relatório elaborado em ocasião anterior, crédito tributário lançado contra o contribuinte acima identificado, do qual, de acordo com o relatório fiscal, refere-se a contribuições previdenciárias não recolhidas em época própria. Os fatos geradores foram as remunerações pagas decorrentes de prestação de serviço, concessão de mão de obra da empresa Máxima Empreendimentos, que prestou serviços médicos à notificada, tendo em vista a falta de comprovantes. Foram oferidos com base nos dados constantes da contabilidade da empresa tomadora. O crédito importava em 14 mil, já incluídos juros e multa. Durante o processo fiscalizatório, foi constatada a existência de grupo econômico, composto pela empresa notificada e ainda Micromed, Sabin, Central de Diagnóstico. Conforme consta na NFLD, que a empresa notificada impetrou o mandato de segurança com pedido liminar centrado no fato de se tratar de empresa beneficente da prestação de serviços médicos hospitalares, requerendo imunidade, uma vez que entende atender todos os requisitos. Diante da negativa da concessão da liminar, foi perpetrado agravo de instrumento, cuja sentença deferiu o pedido suspensivo. Tendo em vista ter sido constatada falha na emissão de relatório fiscal, foi emitido o despacho saneador. Em atenção ao amplo direito de defesa, foi concedida a reabertura de prazo para apresentação de nova impugnação notificada aos componentes do grupo econômico e empresa prestadora. Assim sendo, com exceção da empresa prestadora máxima, as empresas notificadas apresentavam novas alegações. Consta ainda do referido despacho que a presente NFLD permaneceria sobrestada enquanto perdurassem os efeitos da decisão do TRF. A empresa notificada e os demais componentes do grupo apresentaram as impugnações, alegando em síntese, a qual transcrevo abaixo. Foram juntados aos autos cópia do tópico final da sentença do processo, que confirmou o indeferimento da liminar, denegando a segurança e declarando extinto o processo com resolução de mérito. Desta maneira, não justificando mais o sobrestamento dos autos, o processo seguiu para o julgamento. Nesse sentido, sobreveio julgamento proferido pela DRJ, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente com a manutenção do crédito tributário. Verimento do julgado. Em seguida, apresentaram recurso voluntário os seguintes interessados, que repisaram em grande parte os argumentos apresentados anteriormente: Hospital e Maternidade Albert Sabin, Micromed, Sabin Lab Center, Central de Diagnóstico por Imagem de Campinas. Apesar de ter sido devidamente intimada, a interessada máxima não apresentou recurso voluntário, nem mesmo impugnação. Em seguida, os autos foram remetidos a este conselho, não houve apresentação de contrarrazões ao relatório. Juízo de admissibilidade: os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade. Hospital, Micromed, Sabin, Centro de Diagnose. É de se observar que o interessado Micromed apresentou 2 recursos, de modo que deve ser conhecido apenas o primeiro, interposto, em razão da preclusão consumativa. Esclareço que não existe mais a necessidade de depósito prévio, a exigibilidade encontra-se suspensa, então, portanto, nos termos acima, toma conhecimento dos recursos interpostos pelos interessados do Hospital e Maternidade Albert Sabin, Micromed, Sabin Lab Center e Central de Diagnóstico por Imagem. Prejudicial de mérito. Decadência. Conforme narrado, o crédito lançado diz respeito às contribuições previdenciárias não recolhidas em época própria, quais sejam contribuições correspondentes à parte do empregado, à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa relativo ao período de apuração 1/1 de 98 a 31/1 de 99. Tem-se, pois, que o débito lançado do presente NFLD refere-se ao período de 1 de 98 a 12 de 98, anterior à implantação da GFIP, e 1 de 99, dispensável de declarar em GFIP. Os fatos geradores foram as remunerações pagas decorrentes da prestação de serviço, concessão de mão de obra da empresa máxima, tendo em vista a falta de comprovantes. Foram autuados os tomadores, a empresa tomadora. Na data de sua condenização, o crédito importava no valor de 14 mil. Durante o processo fiscalizatório, foi constatada a existência de grupo econômico.
os interessados tomaram ciência de lançamento conforme o quadro abaixo, a delegacia considerou o lançamento procedente. Pois bem, no tocante à decadência, faço aqui novamente o que eu tenho costume de fazer nesse processo, explicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como do STJ, no caso dos autos. O trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, relativo ao período 1 de 1 de 98 a 31 de 1 de 99, sendo que os interessados tomaram ciência do lançamento apenas no ano calendário de 2005, conforme esclarecido anteriormente. Para aplicar o entendimento do STJ, é necessário ver a constatação ou não de antecipação de pagamento. Nesse sentido, eu entendo que deve aplicar o artigo 150, uma vez que verificado o lançamento se refere ao descumprimento de obrigação tributária principal, que houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não ter ocorrido fraude de dólar na simulação. Assim, uma vez que os recorrentes tomaram ciência do lançamento apenas no ano calendário de 2005, restam decaídas todas as competências integrantes do presente lançamento. Para além do exposto, ainda que se considere não aplicável o artigo 150, também pela regra do artigo 173 do CTN, as competências lançadas estão integralmente abarcadas pela decadência. Isso porque o prazo para a competência 1 de 99, última lançada, possui como termo de início o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, 1º de janeiro de 2000, de modo que o prazo para o lançamento encerraria 31 de dezembro de 2004. Em outras palavras, considerando a última competência lançada, também pelo 173, inciso 1º do CTN, restam decaídos. Então, assim, seja pela regra do artigo 173 do CTN, seja pelo 150, parágrafo 4, todas as competências lançadas foram fulminadas pela decadência. Do pedido de intimação pessoal do patrono, transcreva a súmula CARF 110. Então, estou conhecendo dos recursos voluntários interpostos para dar-lhes provimento, a fim de reconhecer a decadência do crédito tributário lançado em sua integralidade. Ok. Perguntas? Essa data de ciência aqui que o senhor... Eu considerei a primeira, nem foi a do primeira complementar. Essa era a pergunta. Mesmo pelo mais conservador, estaria decaído. E eu vislumbrei que esse mesmo contribuinte, neste período, ele teve diversas autuações. Então, tem uma série de autuações de acórdãos relativo ao mesmo período, à mesma data de ciência, que também encaminharam no mesmo sentido. Aham. Então, Cléberson. Acompanho o relator. Raide. O relator. Acompanho. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. 242. Aos recursos, né, que são vários. Aos recursos. Obrigada. Isso. Nada. 242, André. 242, New Alarme. Exigência referente a contribuições sociais patronais, terceiros, JURAD, incidente sobre a remuneração de segurados que lhe prestaram serviços, bem como as contribuições dos empregados e contribuintes individuais não retidas e diferenças de acréscimos legais. O recurso voluntário, ele alega nulidade do lançamento, em razão da aplicação de normas inconstitucionais e violação ao princípio contraditório da ampla defesa, decadência, inconstitucionalidade, legalidade da cobrança do INCRA, SEBRAE, da utilização da taxa Selic, violação aos princípios da razoabilidade, capacidade contributiva, da proibição do confisco, da imposição de multa. Nulidade do lançamento. O lançamento tem como base os documentos apresentados pelo próprio contribuinte, GFIP e GPS, onde foram utilizados batimentos, GFIP, GPS, e a partir do confronto dos documentos foram confirmadas as divergências verificadas e constatados o não cumprimento da obrigação tributária correspondente. O processo administrativo está de acordo com o artigo 11 do decreto 7235,
E artigo 142 do CTN, portanto, eu rejeito a preliminar suscitada. A decadência. No presente caso, foi constatado que haviam diferenças de recolhimentos em algumas competências, conforme se destaca no relatório de lançamento, bem como nos documentos adunados aos autos. Dessa forma, dado que o contribuinte foi cientificado do lançamento em 22/12/2006, tendo em vista a antecipação do pagamento, deve ser declarada a decadência do crédito tributário, de acordo com o artigo 150, parágrafo 4 do CTN, referente ao período anterior de 3/2002. Mérito. INCRA, SEBRAE, alega o contribuinte asseverar acerca de inconstitucionalidades, ilegalidades. Eu cito a súmula CAF número 2. Multa aplicada está de acordo com a Lei 8.212, artigo 35, incisos 1, 2 e 3. Com relação à alegação de que a multa é confiscatória e excessiva, devendo ser declarada indevida, eu cito novamente, a súmula número 2. SERIC, eu cito a súmula número 4. Então, a minha conclusão ante o exposto, eu conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento. Mas você não declarou a decadência? Opa! Reconheço o recurso voluntário para declarar a decadência desse período. Ele não tomou ciência em 11/2006? Uhum. Então, a decadência tinha que ser anterior a 10/2005. A 2001. Até 10/2001. Tem razão. Estou vendo a ciência aqui, é 27 de março de 2007, doutor André. Espera aí. Isso aqui, então... Então nem é 2006. Só um instante. Eu coloquei errado aqui. Qual a página, doutor Cláudio? É. É. 27/3/2007, por isso. Aí fica fevereiro. Anteriores a fevereiro de 2002. Até fevereiro de 2002, né? Que é março, não é? Que você falou que foi assim? Anteriores a março, até fevereiro, Mas você grifou uma parte aqui que você falou que só constata recolhimento em algumas competências? A empresa era do Simples? Era do Simples. A GPS aqui até a competência 13/2001, o código de pagamento é 2003, e da competência 1/2002 em diante é 2.100. Ela deve ter sido excluída. É. E tanto é que tem um lançamento. Uhum. Então tá. Então tem GPS, né? Tem. Mas em valores bem pequenos. Existem terceiros aqui dentro. Mas tem terceiros aqui nesse lançamento? Não sei. Eu não vi. Tem. O lançamento é de terceiros também.
Bem. Está na página 73, o relatório. Eu cito aqui no relatório. Na verdade, aqui então a gente teria que olhar só dezembro, 13º, dezembro e janeiro e fevereiro, né? Porque pelo 173 o resto também seria decadente. Uhum. Dezembro de 2002, janeiro e fevereiro. Tem guia para essas competências, Pinheiro? Janeiro de 2002, no DAD, tem lançamento para empresas, SAT, autônomos e terceiros. E está apropriando o valor só em empresa, no DAD. Com terceiros, não. Daí eu não achei 12 de 2001 aqui. Tem outro levantamento? Espera lá. Eu me perdi. 12 de Dezembro de 2002 2001 não e tem janeiro guia. de 2002, é isso? Não tem guia em dezembro de 2002. Dezembro de 2002, janeiro e fevereiro de 2003. Fevereiro e janeiro e fevereiro tem guia 2.100, mas num valor mínimo. Dezembro não tem guia. Ó. No RADA não tem guia em dezembro de 2002. Janeiro e fevereiro tem. Agora tem que olhar o lançamento em que elas foram apropriadas. Não, porque não basta ver assim as competências, tem que ver se houve lançamento, né? Não, eu estava olhando o RADA para ver a guia primeiro. Tem 13... Ai, não. Não há lançamento 12 de 2001. 12 de 2002. Tem, não? Mas por que 2002? Ué, porque ela está declarando a decadência. Até fevereiro. Ah, não é 2001. Ih, olhei errado. Eu olhei errado até o RADA, tá? Eu olhei errado. Tem que olhar, dezembro de 2001, janeiro de 2002 e fevereiro de 2002. Essas que são as três que dá diferença. Não tem lançamento em dezembro em 2001. O lançamento começa em janeiro de 2002, né? E teve apropriação em contribuição de empresa. Ok. De empresa, terceiros não. Fevereiro, a mesma coisa. Idem. Concordam? Pinheiro, Cléber? Sim. Eu concordo. Só estou vendo aqui o DAO. O relatório DAO.
É anterior à nota em janeiro de 2002. Em janeiro de 2002, DAO também. Isso, se refere a novembro de 2011. Bom. Ok. Então, a Andrea vai considerar que isso tudo atrai a decadência e vai declarar até fevereiro de 2002, né? Isso. Cleverson. Não, eu não sei aqui se o doutor Pinheiro concorda que na competência janeiro a exigência do DAO estaria decadente. DAO no janeiro? Por quê? Todas as competências do DAO estariam decadentes aqui. Então, eu... Não? Sim, parece que... Para mim, sim, ao que parece. Não, tem um DAO que é a competência de janeiro. Competência guia. E ele está lançado na competência 3/2002. Essa não entra no... Daí a 3 de 2002 estaria decaída. Não, 3 de 2002 não está. Por quê? Porque 3 de 2002? para o lançamento DAO, eu considero a competência guia e não a competência DAO-DAD. A competência da que ele se refere. Isso. Mas, de qualquer forma, 3 de 2002 não estaria decaído. Mas a competência guia 1/2002 está, não está? Qual? 1 de 2002? 1/2002 está, não está? Contribuição patronal, sim. Pois é. Então, se a competência guia é 1 de 2002, ainda que ela tenha a GPS tenha sido recolhida em 13 de 2003, o lançamento em 13 de 3 de 2002, o lançamento no DAO de 3 de 2002 está decaído. Tá. Era o raciocínio que nós fazíamos. Então, todo o levantamento DAO está decaído. Todo o levantamento DAO está decaído. Por quê? Tem guia de 19 Vá de na maio página de 2004. 54. Eu tô na Página 54. Sim, eu tô lá. Aqui, vamos na última folha aqui do DAO, que é a folha 55. Não é a folha 55 a última, não. É? Continua aí pra você ver. Ah, ele continua. Eu tive a impressão que era a última. Não. Tá, mas a última atingida pela decadência é a 55. Tá? Então, na folha 55, aqui, a competência da guia, ela era 1/2002. Só que o contribuinte fez o recolhimento na data de 13 de 3 de 2002. Então, o DAO deu da conta a competência decadência 3. da competência guia. Certo. Ainda que no DAD, o lançamento DAO tenha entrado na competência 3 de 2002. Entendi. Então, não é todo o levantamento DAO que está caído, não. Não. É caído, não. Tem que explicar isso. Até 1 2002 só. Até a competência guia 1/2002. A 302, que a competência guia é 102. Porque depois começa em fevereiro de 2003 e já é parte não decaída. Isso. Então tá. Cleberson.
eu vou acompanhar nessa questão do DAO, né? Embora ela entre um pouco em conflito um pouco com aquela minha ponto de vista que o pagamento tem que ser tempestivo, né? Para ser antecipação de pagamento. Mas aí, então, na verdade, seria para reconhecer mais essa decadência aqui, doutora Andréa, de R$ 9,85, né? A mais? E os terceiros? Não, Ah, tá, vai. a mais, assim, a mais do que a doutora Andréa considerou, e para reduzir o que a doutora Andréa considerou, eu não reconheço a decadência em relação aos terceiros na competência janeiro e fevereiro de 2002. Uhum, certo. O Porque, DAO, a André não reconhece, não? desculpe, O DAO parece que a André reconhece também, não? não, mas esse DAO é da competência 3. Eu sei, mas ela não falou nada sobre isso. Até agora não mudou, não alterou o voto. Ela alterou o voto? Eu Não, não. mas eu reconheço essa competência também. A senhora altera o voto, então? A 3 de 2002 em relação ao levantamento DAO, diferente de acréscimos legais, porque ele se refere à competência janeiro de 2002, em que pese ter sido lançadas as diferenças em março de 2002. Entendeu, André? Peraí, mas isso aqui, não, tudo bem. Ficaria referente ao período anterior a 3 de 2002. Não, o período todo. Mudou. Não, você vai falar que. Não, eu não mudo o voto, não. É dessa forma mesmo. Tá. Então, Cleves reconhece a competência do lançamento de qual levantamento, hein? Efetuado no lançamento referente a contribuições previdenciárias até a competência fevereiro. Lançamento, 2 pontos. A. Referente a contribuições previdenciárias até a competência fevereiro. B. Referente a contribuições para outras entidades e fundos até a competência dezembro de 2001. Vou pôr assim, apesar de não ter lançamento, mas é porque para manter janeiro e fevereiro. Tudo que aconteceu até essa data está reconhecido. E C, referente ao levantamento DAO. Daí até a competência guia. Não, vou pôr até a competência março de 2002. Por quê? Porque se refere à competência de janeiro de 2002. Pronto. Mas acho que é interessante competência guia. Coloca entre parênteses, competência guia 1/2002. Até a competência março, parênteses, referente à guia da competência 1/2002. 2002, ok. Não é isso, Cleberson? Eu acho que é isso. Agora. Vai ficar menor e maior, né? Mas assim, eu vou colocar como um todo está menor. Então, para reconhecer a decadência do lançamento, referente a contribuições previdenciárias até a competência fevereiro de 2002. Referente a contribuições para outras entidades e fundos até a competência dezembro de 2001. Referente ao levantamento DAO até a competência março de 2002, parênteses, referente à guia da competência janeiro de 2002. É isso? Raide. Essa distinção foi da divergência do Dr. Cleberson, né? Uhum. E a doutora Andréa reconhece tudo até março de 2002. Até fevereiro. Março, e a DAO, março, ela não conhece.
Acho que ela não Mas conhece. se eu reconhecer esse aqui, não vai ficar incompatível? Não, porque o DAO, o levantamento DAO é só de diferença de acréscimos legais. São só esses acréscimos. Ele se refere, apesar de ter sido lançado o acréscimo em março, ele se refere à competência janeiro. Então, poderia acrescentar bem como... Você pode acrescentar. Bem como... Você vai mudar seu voto para acrescentar isso aí? Bem como a competência março de 2002, referente ao DAO, não é isso? A diferença? Isso. Mas daí no voto tem que trazer a fundamentação. Sobre a se isso se refere a uma competência guia 1/2002, de acordo com o DAO lá, a folha 55. Tá, a fundamentação depois aí, você explica para ela direitinho, dá um modelo se você tiver. Isso aí. Então tá. Então, Cleberson, terceiros é só até... 2002. Isso, até dezembro de 2001. Ok. Raide. Com a relatora. Bom, então eu vou voltar com a divergência do Dr. Cleberson, que agora ficou modificada porque a relatora acrescentou aquela parte final referente ao DAO, né? Uhum. Isso. Rodrigo. Divergência. Com a relatora. André. Divergência. Eu também. Então, com os membros, por maioria de votos, dar provimento parcial. Dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência do lançamento, 2 pontos. A, referente à contribuição previdenciária até a competência fevereiro de 2002. B, referente a contribuições para outras entidades e fundos até a competência dezembro de 2001. E C, referente ao levantamento DAO até a competência março de 2002, parênteses referente à guia de competência 1 de 2002. Vencidos os conselheiros, André, Raide e Matheus, que davam provimento parcial em maior extensão para reconhecer a decadência das contribuições para outras entidades e fundos até a competência fevereiro de 2002, certo? Designado para redigir o voto vencedor. Eu faço. Alguém quer fazer? Alguém já está acumulando votos aí, quer fazer? Eu falei que eu faço para aliviar aí. Ok, então tá, fica comigo mesmo, já que ninguém se manifestou. Então ficou assim, repito, a quais membros, por maioria, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência do lançamento. A, referente a contribuições previdenciárias até competência fevereiro. B, referente a contribuições para outras entidades até dezembro 01. C, referente ao DAO até março 02, referente à guia 102. Vencidos conselheiros, os 3, André, o Raide e o Matheus, que davam provimento parcial em maior extensão para reconhecer a decadência das contribuições para outras entidades e fundos até a competência fevereiro 2002. Designada para de voto vencedor, a conselheira Miriam. Ok, beleza, próximo. Matheus 243. 243, final 2007, 12, Márcia Cristina Lopes, Levorato, EPP. Trata-se de lançamento de crédito tributário no montante de 74 mil, referente às contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondente à parte da empresa, contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em decorrência dos riscos ambientais do trabalho, segurados e também a outras entidades e fundos.
O crédito lançado refere-se a contribuições devidas em decorrente da utilização de mão de obra assalariada, notificação da obra de construção civil, matrícula SEI, que se localiza Avenida Mário Pinho, Centro Brotas, São Paulo. Relata a fiscalização que, durante a ação fiscal, foi apresentado projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Brotas, referente à ampliação de 1.175 metros quadrados em relação a uma área construída existente de 967, fazendo uma área total de construção após ampliação de 142,32 metros quadrados. A empresa não apresentou contratos de empreitada, subempreitada, de prestação de serviço para execução da obra, nem quaisquer notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviço por empresas contratadas solicitadas por termos de intimação. Informa a fiscalização ainda que, transcreva aqui, a NFLD foi lavrada em 14/3/2007, tendo a empresa dele tomado ciência via postal em 16/3/2007, conforme cópia do comprovante. O contribuinte ofertou defesa, no qual alega em síntese: embora trate-se de um barracão comercial, a construção se resume em 3 paredes, porque uma já existia no prédio do mesmo número. A forma generalizada de calcular o custo de obras por uma única tabela é injusta e ilegal. As contribuições devidas sobre a mão de obra dos empregados que trabalharam na refeição de construção já foram recolhidas. Todos os custos devidos com a obra estão contabilizados. O valor comercial do prédio, inclusive o terreno, é inferior ao apurado pela fiscalização. Afinal, requer o cancelamento da NFLD. O processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pelo DRJ, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente com a manutenção do crédito tributário exigido. Transcreva aqui a ementa. A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão, interpôs recurso voluntário, repisando em grande parte os argumentos apresentados em sua impugnação, os quais eu transcrevo abaixo. Seguidos, os autos foram remetidos a este Conselho, não houve contrarrazões, é o relatório. Juízo de admissibilidade, o recurso ele é tempestivo e atende aos requisitos, portanto, tomo conhecimento. Mérito. Conforme narrado, trata de lançamento de crédito tributário, referente às contribuições sociais devidas, parte da empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão dos riscos ambientais do trabalho, segurados e terceiros. O crédito lançado refere-se a contribuições devidas em decorrência da utilização de mão de obra assalariada na edificação da obra de construção civil. Relato fiscalização, que foi apresentado no projeto aprovado, com relação a uma área existente, perfazendo uma área total após ampliação de 2.142 metros quadrados. A empresa não apresentou contratos de empreitada, subempreitada, de prestação de serviço para execução da obra, nem quaisquer notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços por empresas contratadas solicitadas por termo de intimação para apresentação de documento. Informa a fiscalização ainda que, em relação à obra de construção, a contabilidade não registrou os gastos reais da obra, nem o movimento real da remuneração dos seus segurados, sendo desconsiderada a contabilidade, no termo do artigo 33, parágrafo 4º, apuradas as contribuições por aferição indireta mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída. A DJ entendeu que as omissões e indícios mencionadas pela fiscalização seriam suficientes para a conclusão de que a autoridade fiscal teria agido com acerto ao desconsiderar a contabilidade do recorrente e lançar as contribuições por arbitramento. A contribuinte não teria trazido argumentos e comprovações de que teriam sido registrados na contabilidade todos os fatos geradores. O contribuinte apresentou recurso, pois bem, conforme esclarecido pela DRJ, o agente do fisco, ao constatar que a contabilidade não registra todos os fatos geradores, deve desconsiderar a escrita contábil e apurar abaixo cálculo das contribuições devidas por aferição indireta, mediante a adoção dos critérios estipulados pelos atos normativos, sem prejuízo da lavratura do auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória, conforme prescreve os parágrafos 3º, 4º e 6º do artigo 33 da Lei 8.212, vigente à época. No caso dos autos, a aferição indireta foi efetuada com base na área construída e no padrão da obra, com a emissão do DISO ex officio 431 e o cálculo das contribuições devidas por meio de aviso para regularização de obra, ARO, foi feito de acordo com o capítulo
4º do título 5º da decisão normativa 3 de 14/7/2005, transcrevo a redação. Observe-se que esse cálculo tem por objetivo somente possibilitar a concretização dos parágrafos citados da lei, eis que a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória, de modo que a apresentação deficiente da documentação não pode impedir a constituição do crédito tributário correspondente. A mesma lei prevê a aferição das contribuições devidas em face da apresentação deficiente da documentação. A mesma lei que prevê a aferição das contribuições devidas também concede ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário, em que pese a insatisfação da recorrente, entendo que não houve apresentação de provas e argumentos aptos a afastar o habitamento realizado na auditoria fiscal, sobretudo em face dos seguintes pontos. Primeiro, apesar de reconhecer a existência das divergências entre os materiais constantes no memorial do projeto e as notas fiscais, a recorrente não explicou o motivo de sua existência. Segundo, a insatisfação quanto ao valor arbitrado não tem condão de macular o lançamento, sobretudo quando o recorrente não apresenta prova de suas alegações. Terceiro, a contabilidade da empresa notificada não registrou os gastos reais da obra, nem o movimento real da remuneração dos seus segurados. Quarto, os serviços essenciais para a edificação deixaram de ser escriturados, não havendo justificativa encontrada por parte da empresa notificada. Quinto, a folha de pagamento da competência 10 de 2003 deixou de ser contabilizada, assim como diversas notas fiscais relacionadas a materiais utilizados na obra de construção civil. Sexto, não foram apresentados contratos de empreitada e subempreitada e notas fiscais, faturas ou recibos. A contabilidade da obra não registra qualquer gasto com mão de obra terceirizada. Sétimo, a contabilidade deficiente coloca em xeque ainda o documento apresentado no recurso, qual seja a razão analítica individual. Oitavo, a empresa alega que foram construídas 3 paredes, pois uma já existia no local, mas não apresenta a metragem desta área para o confronto com a área existente, registrada no projeto de ampliação de um prédio comercial e no alvará de utilização, que já foram considerados pela fiscalização na emissão do ARO. Dessa forma, quanto a desconsiderar a contabilidade do autuado e lançar de ofício as contribuições, entendo que o auditor agiu com amparo no regulamento, posto que autorizado pelo artigo 33 da Lei 8.212, não há, pois, o que reparar no procedimento fiscal que desconsiderou a contabilidade da empresa, no tocante à aferição da contribuição previdenciária com base nas tabelas do custo unitário básico. Trata-se de previsão legal, não compete ao CARF pronunciar sobre a inconstitucionalidade e legalidade da lei tributária, simula CARF 2. Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientes, claras e sólidas, não tem na parte desincumbido do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação fiscal, que impede o esforço da contribuinte sem conformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal. Voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. Cleberson. Bom, a empresa, pelo que eu li aqui, não alega que o valor é exorbitante, né, doutor Matheus? Sim. Porque a construção seria muito simples, né, embora uma área grande. Isso. Mas o cálculo foi feito considerando as características do projeto. Com base no projeto, no alvará, né? Sim. Foi feito, tá. Eu acompanho o voto do relator. Acompanho. Por unanimidade de votos, negar provimento. Pessoal, desculpe, mas também eu só vi uma coisa agora, voltando ainda no processo anterior um pouquinho, é que os lançamentos, eles começam, tirando o DAO, e tirando um que é glosa de dedução, que chama sim o levantamento, só tem lançamento a partir de janeiro de 2002. Então, não faz sentido declarar a decadência das contribuições para terceiros até dezembro, se o lançamento começou começou em janeiro. Então, na verdade, quanto aos terceiros, nós não reconhecemos decadência. Entendeu o que eu estou dizendo? Acordam do processo anterior? Na hora que eu digo lá assim, referente a contribuições previdenciárias até fevereiro, tudo bem.
E do DAO também, ok. Mas terceiros não. Porque terceiros a gente iria aplicar a regra do 173, porque não tem princípio de recolhimento, certo? E aí, como eu falei assim, referente a contribuições para outros até a competência novembro, eu ia até mudar para novembro, porque eu falei, não tem lançamento em dezembro mas seria até novembro. Mas depois eu fui olhar, não tem lançamento de terceiros nem em novembro, nem em dezembro. Só a partir de janeiro. Janeiro e fevereiro. Então, não há decadência a ser declarada em relação aos terceiros, entenderam? Então, a gente não pode colocar no voto que nós vamos declarar uma coisa que não existe no lançamento. Então, eu vou, se vocês estão de acordo, o provimento parcial é para referente a contribuições previdenciárias até a competência fevereiro de 2002, e B, posso tirar? E B, referente ao levantamento DAO, qual a gente falou. Vencidos Andréia, Raíde e Matheus, que dá o provimento parcial maior extensão para reconhecer a decadência também, a decadência das contribuições para outras entidades e fundos até a competência fevereiro. E a gente não reconhece nada, porque janeiro e fevereiro não tem lançamento anterior a 2001. Entenderam? Ok? Na verdade, é a mesma decisão, não mudou nada. Não é a mesma decisão. Não. É a mesma decisão. O contexto, sim, mas eu não vou registrar na ata uma coisa que não existe. A decisão é a Mudou mesma. as palavras, mas a decisão não muda. Não, a decisão é que a gente não declara decadência em relação aos terceiros. Exato. Isso. Como então, não declarava antes, só que com outras palavras. Mas aí eu tirei. E se não lançou, também não declara. Não declaro que não tem, entendeu? Eu tirei. Aí vai ficar... Isso, é isso. Então ficou assim, a decisão é a mesma, realmente, só não vou colocar uma coisa que não existe. Então, dá provimento parcial para reconhecer decadência, referente a contribuições previdenciárias até a competência fevereiro de 2002. Referente ao levantamento DAO, igual a gente explicou. Vencidos Andréia, Raíde e Matheus, que davam provimento parcial maior extensão para reconhecer também a decadência das contribuições para outras entidades e fundos até a competência fevereiro. E a gente não reconhece para outras entidades e fundos, a maioria. Certo? Ok? Pierre, Kleberson, André e Rodrigo? Que votaram? Sim, da minha parte. Ok, então tá. Então, no 243, por unanimidade, negar provimento. 244. 244. Cabe o Brasil, publicidade limitada, final 2007, 32. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa identificada no montante de 42 mil, consolidado em 30 de 10 de 2007, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondente à retenção de 11%, de valores relativos aos serviços contidos nas notas fiscais de prestação de serviços atinentes às competências 2 de 99, a 12 de 99 e 9 de 2002, a 12 de 2002, por meio do levantamento CMO. O relatório fiscal de folhas 32 a 47 informa que, aqui eu transcrevo, complementa o relatório fiscal, encontra-se anexos, os seguintes documentos, foram juntados também nos autos pela fiscalização os seguintes documentos. Inconformada com a notificação da qual foi cientificada em 30 de 10 de 2007, a empresa apresentou em 23 de 11 de 2007 a impugnação com os documentos anexos, bem como de ficha cadastral de pessoa jurídica, na qual faz um breve relato dos fatos e deduz as alegações a seguir sintetizadas. Primeira decadência, segundo ela discorre sobre cessão de mão de obra e os serviços de transporte, alega que não está sujeita da opção pelo Simples, inexistência de débito, e faz os seus pedidos. Em seguida, sobre o julgamento proferido pela DRJ,
por meio do acórdão, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido, transcreva a ementa do julgado. O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs recurso voluntário, repisando em grande parte os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que está extinto o direito de ofício a exigir os valores relativos aos fatos geradores ocorridos entre fevereiro de 99 e setembro de 2002, eis que a ciência do lançamento ocorreu em 30 de outubro de 2007, a exigência em epígrafe só pode prevalecer caso o contribuinte efetivo desta contribuição, que no caso é a empresa prestadora e não tomadora, deixar de recolher os valores por ela devidos sobre sua folha de salários. Subsidiariamente, deve ser mantida apenas a multa em razão do inadimplemento da referida obrigação de retenção, e os serviços prestados não se enquadram na hipótese legal de retenção dos 11%. Seguidos os autos foram remetidos a este Conselho, não houve contrarrazões ao relatório. Juízo de admissibilidade. O recurso voluntário interposto é tempestivo. Tomo conhecimento prejudicial de mérito, decadência. Conforme narrado, transcrevo aqui novamente a origem do crédito tributário. O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 30 de 10 de 2007, tendo apresentado impugnação tempestiva em 23 de 11 de 2007. As competências lançadas foram 2 de 99 a 12 de 99 e 9 de 2002 a 12 de 2002. O contribuinte alega a decadência do crédito tributário. Faço aqui uma breve explicação da legislação. No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de contribuições previdenciárias atinentes às competências 2 de 99 a 12 de 99 e 9 de 2002 a 12 de 2002. Tendo o contribuinte sido intimado acerca do lançamento no dia 30 de 10 de 2007, para aplicar o entendimento do STJ, é necessário verificar a antecipação do pagamento. No caso dos autos, pelo que consta no RDA, relatório de documentos apresentados, verifique que houve apresentação de GPRS, GPS, para o período objeto de apuração e que demonstram antecipação de pagamento das contribuições previdenciárias apta a atrair a incidência do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o artigo 150, parágrafo 4º, não há também comprovação de dolo ou simulação, não faz parte da acusação fiscal. Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 30 de 10 de 2007 e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de contribuições previdenciárias atinentes às competências 2 de 99 a 12 de 99 e 9 de 2002 a 12 de 2002, restam decaídas as competências anteriores a outubro de 2002. Mérito. Em relação ao mérito, o contribuinte ele reforça em grande parte os argumentos expostos na impugnação, no sentido de que a exigência em epígrafe só pode prevalecer caso o contribuinte efetivo não recolha. Subsidiariamente deve ser mantida apenas a multa e os serviços prestados não se enquadram na hipótese legal de retenção de 11%. Ao que se passa a examinar, pois bem, inicialmente, cumpre destacar que o artigo 31 da Lei 8.212, com as modificações introduzidas, impõe ao tomador de serviço a obrigação exclusiva de reter e recolher o valor correspondente a 11% sobre o montante pago ao cedente da mão de obra. Dessa forma, a partir da edição da lei, passou a ser da empresa tomadora de serviço a responsabilidade exclusiva pelo recolhimento da contribuição previdenciária prevista no artigo 31. Cabe esclarecer que o prestador de serviço é o sujeito passivo da obrigação tributária referente ao recolhimento da própria contribuição previdenciária, bem como dos segurados a seu serviço, oportunidade em que poderá deduzir da primeira o valor que lhe foi retido pelo tomador. A retenção dos 11% sobre o valor da nota fiscal fatura não consiste em obrigação tributária da qual o tomador de serviço seja responsável solidário, hipótese em que se poderia questionar a verificação prévia do pagamento pelo cedente da mão de obra. A própria lei 8.202, em seu artigo 33, parágrafo 5º, dispõe que o desconto de contribuição de consignação legalmente autorizada sempre se presume feito oportuno e regularmente pela empresa, a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto na lei. Tem-se, pois, que o Instituto da Retenção de que trata o artigo 31 da lei,
configura como hipótese legal de substituição tributária, na qual a empresa contratante assume o papel do responsável tributário pela arrecadação e recolhimento antecipados do tributo em nome da empresa prestadora, contribuinte de fato, não lhe sendo lícita a legal omissão para ser eximido o recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou que tenha arrecadado em desacordo com a lei. A propósito, cabe destacar que a jurisprudência do STJ fixou o entendimento de que a empresa contratante de serviço é responsável com exclusividade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias por ela retidas sobre o valor bruto da nota fiscal, tendo sido afastado a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço ou a responsabilidade supletiva da empresa prestadora. Nesse sentido, a empresa contratante de serviço, mediante cessão de mão de obra, é responsável com exclusividade. Na hipótese da falta de retenção, a tomadora de serviço fica diretamente responsável pela importância que deixou de receber em desacordo com a lei, independente de pagamentos feitos pelo prestador sobre a folha de salários. A responsabilidade exclusiva da empresa contratante, que figura como único sujeito passivo da obrigação tributária, não se altera pela ausência de retenção, tampouco pela existência de recolhimentos de contribuição previdenciária sobre a folha de salários efetuados pela empresa prestadora de serviço. Caso não efetue retenção dos 11% sobre a nota fiscal, fatura ou recibo de serviço, o tomador está sujeito à cobrança do montante que deixou de reter. Assim, não prospera a alegação do recorrente, no sentido de que a exigência e perigo só poderia prevalecer caso a empresa prestadora deixasse de recolher os valores por ela devidos sobre sua folha de salários, nem mesmo argumento subsidiário, no sentido de que deveria ser mantida apenas a multa em razão do inadimplemento da referida obrigação de retenção. Conforme visto, a previsão contida no artigo 31 não trata de responsabilidade subsidiária ou supletiva da empresa prestadora, mas sim de responsabilidade exclusiva da empresa contratante de serviço. A exigência do valor que deveria ter sido retido deve ser feita, portanto, não somente ao prestador, ao tomador de serviço, sendo irrelevante o recolhimento das contribuições pelo prestador. Já no tocante à não sujeição do serviço de transporte de carga à retenção de 11%, produzida pelo decreto, conforme bem pontuado pela DRJ, somente após a sua publicação é que o serviço de transporte de carga foi excluído da relação de serviços sujeitos à retenção de 11%, de modo que no período entre a publicação do decreto 3048 e do decreto 4729 foi perfeitamente válida a obrigação de retenção de 11% das empresas tomadoras de serviço de transporte de carga, desde configurada a exceção de mão de obra, não havendo que se falar na retroatividade deste último diploma legal, sendo que este não tem caráter meramente interpretativo. Como no caso em voga, ainda que haja serviço prestado sob exigência de norma que presumia até prova em contrário que o serviço de transporte de cargas integraria o conceito de cessão de mão de obra, cabe à fiscalização comprovar, por outro lado, mediante documentação hábil e idônea, a ocorrência do fato gerador do tributo, no caso, a execução do serviço, mediante cessão de mão de obra, exceto nos casos em que o contribuinte não ofertou os contratos e ou outros documentos solicitados pela fiscalização, hipótese em que o fiscal atuante poderá presumir tal situação a partir de outros elementos colocados à disposição do fisco. Isso porque o regulamento da Previdência, em seu artigo 219, passou a listar uma série de atividades que seriam presumidamente classificadas como cessão de mão de obra, entretanto, não deixou de estabelecer como premissa de aplicação da presunção uma avaliação quanto ao conceito de cessão de mão de obra, assim ainda que os serviços sejam referentes às atividades listadas nos incisos, não se pode deixar de verificar se a contratação de serviço enquadra o conceito de cessão de mão de obra. A propósito, como esclarecer que a referida conduta da fiscalização e demonstrar cabalmente o conhecimento do fato gerador, com SPEC no artigo 142 do CTN, encontra sustentáculo igualmente na própria vontade do legislador ordinário, que ao disciplinar a matéria, elucidou a conceituação de mão de obra. Transcrevo aqui o artigo 31, parágrafo 3º da Lei 8.212, bem como a Instrução Normativa 971. No que diz respeito à colocação do trabalhador à disposição da empresa contratante para efeito de caracterização da cessão de mão de obra, esta ocorre, segundo a jurisprudência, quando o trabalhador é cedido para atuar sob as ordens do tomador de serviço que detém o comando das tarefas, fiscaliza a execução e o andamento dos trabalhos. Analisando os autos, não vejo elementos suficientes para configurar a cessão de mão de obra, eis que não fora trazido nos autos nenhum documento que demonstraria a subordinação dos empregados à contratada com a contratante. A propósito,
Destaco a seguinte cláusula contratual, que, a meu ver, deixa claro que as tarefas são executadas sob a coordenação de responsabilidade da empresa contratada, não se aplicando, portanto, as disposições relativas à cessão de mão de obra e consequentes exigências de retenção. Transcrevo aqui uma parte do contrato. A propósito, sobre o tema, solução de consulta 19, de 22 de junho de 2011, da 5ª Região Fiscal, traz o seguinte emento: os serviços de entrega de documentos realizados através de disponibilização de motociclistas, motoboy, que atuam sob a coordenação e responsabilidade da empresa contratante, estará sujeito à retenção, por se tratar de cessão de mão de obra. Contudo, se o objeto do contrato é a realização de tarefas específicas, consistente na coleta, cadastramento e elaboração de protocolos, sob a responsabilidade e coordenação e orientação da empresa contratada, não se aplicam as disposições relativas à cessão de mão de obra, não está sujeito a essa retenção. E ainda entendo que a acusação fiscal é frágil no tocante à motivação do lançamento concernente à caracterização da cessão da mão de obra, tendo-se limitado a afirmar que a notificada contratou mão de obra cedido pela empresa Elidam Motos e sobre os valores pagos ou creditados não reteve nem recolheu as contribuições previdenciárias previstas no artigo 31 da lei. Entendo ainda que as afirmações da DRJ, além de ter um condão de aperfeiçoar o lançamento, tarefa exclusiva da autoridade lançadora, também não são capazes de demonstrar a ocorrência no caso da cessão de mão de obra, sendo que os fatos lá narrados, bem como as considerações feitas, ao meu ver, não comprovam que os motociclistas atuavam sob a coordenação e responsabilidade da empresa contratante, hipótese na qual seria exigida a retenção. Dessa forma, entendo pela insubsistência da acusação fiscal em sua integralidade. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para reconhecer a decadência das competências anteriores a outubro de 2002 e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de declarar a insubsistência da acusação fiscal em sua integralidade. Perguntas? Eu estou analisando aqui o processo, presidente. Resumindo, para facilitar a análise, é um serviço de motoboy. Uhum. Então, eu verifiquei que apenas seria possível a retenção se o serviço de motoboy fosse coordenado pela contratante, o que não é o caso. Aqui, de acordo com o que há no contrato, a coordenação, todo o serviço é feito pela contratada. Por outro lado, a fiscalização, ela não motivou a acusação fiscal com os conceitos da cessão de mão de obra. Ela simplesmente alegou que os serviços estariam sujeitos à retenção de 11%, ex prestados por cessão de mão de obra, mas aí não discorreu sobre os elementos caracterizadores da cessão de mão de obra. Apenas foi feito pela DRJ, que, atentando-se para uma cláusula do contrato, mas que, na minha opinião, desvirtuada do contexto das outras cláusulas, segundo ela, haveria cessão de mão de obra. Mas aí, de acordo com o entendimento, inclusive da solução de consulta, que trata de serviço de motoboy, né, ela é precisa nesse ponto, eu adotei esse posicionamento por entender que eles não estavam sob a responsabilidade e coordenação da contratante, mas apenas da contratada. Mas a norma não presumia, o decreto não presumia que o transporte de cargas era cessão? Não teria que haver uma prova em contrário? Mas desde que houvesse os requisitos, né, de fato. A redação do decreto à época, eu me lembro que tinha uma interpretação nesse sentido. Sim, de que não precisava discorrer sobre a cessão de mão de obra, né? Bastaria estar lá. Mas eu entendo que não, né? No meu voto aqui, eu entendo que isso não implica, deve-se observar o 142. O caso de transporte estava nessa situação. O serviço de transporte. Na lembrança. O serviço de transporte de cargas, como regra, sim, estaria lá. Só que aqui, no caso, o que eu verifiquei é que se trata de um serviço de motoboys, né, frete,
em que não há a cessão de mão de obra. Inclusive nos termos da solução. Ele não era demandado? Como é que é o contrato? Mas tem essa cláusula. O contrato Dá um tempo esse processo aqui. Sim. Não, o contrato ele é pequeno, sabe? O contrato ele é pequeno. É pequeno? Qual a página? Deixa eu digitar aqui. Eu digitei um texto aqui que eu coloquei, que para mim fica muito claro nesse texto de que a coordenação seria feita pela contratada. Sendo que seria ônus da fiscalização demonstrar eventuais desvirtuamentos do contrato. Isso aqui não tem nos autos. Está na folha 52 e seguintes. Ok. Aí a cláusula que me chama a atenção é a 5.1, né? Que a responsabilidade e a coordenação é feita pela contratada. Doutor Matheus, se eu permite tirar uma dúvida? Só um minuto, eu preciso interromper a reunião. Val, pode interromper.